você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor nessa noite, nos dá espírito de revelação, Pai, da Tua palavra. Vem com poder, graça, unção. Ó Pai, que o Senhor possa, Pai, liberar a Tua palavra sobre a vida de cada irmão e de cada irmã. Pai, que o Senhor possa liberar a Tua palavra, Pai, com poder nessa hora. Pai, toca o nosso coração, tira-nos do raso nessa noite, e que nós possamos, ó Deus, nessa noite, sair daqui alimentados da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém. Sabe, irmãos, esses dias eu até ministrei parte do que eu vou falar hoje, e não é novidade para ninguém, algo que a gente vem falando aqui na igreja. Nós temos falado muito sobre, deixa eu só ajustar aqui, prometo que eu não vou passar da meia-noite, amém, irmãos? É rápido. Nós temos falado muitas vezes aqui durante esse período aí, já tem algumas vezes o pastor já falou também, sobre murmuração. E quando o pastor me passou a palavra, falou, André, eu até perguntei para ele se tinha alguma direção, ele falou, não, deixa Deus falar com você, fala o que Deus está falando no seu coração nesses dias. E, irmãos, eu até tentei falar sobre outra coisa, mas Deus tem algo para liberar para a igreja, sobre a questão de murmuração, amém? Então, eu comecei a orar, fui buscar do Senhor, e aí Ele me deu uma palavra que fala da gente desfrutar da graça, desfrutar da abundante graça do Senhor. Sabe, às vezes nem eu nem você estamos desfrutando da plenitude da graça do Senhor por culpa nossa mesmo. Não é porque Ele não quer liberar da graça dEle, porque muito pelo contrário, o Senhor está disposto, Ele já liberou a abundante graça dEle sobre a minha vida e sobre a sua. Só que muitas vezes eu e você não vivemos essa abundante graça, porque eu e você bloqueamos essa abundante graça, sabe? E uma coisa que bloqueia a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua, é a murmuração. Fala assim, murmuração. A murmuração, a reclamação, ela coloca um teto de bronze sobre a sua vida. Ela trava você. Ela te isola do resto daquilo que Deus tem para você. Deus separou algo para você. Só que você murmura, você reclama. Deixa eu dar um exemplo, irmãos. Eu até falei isso, nós fizemos um celulão da rede semana retrasada. Eu falei isso lá na célula. Falei, irmãos, muitas vezes a gente reclama de tudo. A gente reclama até quando está bom. Quer um exemplo? Isso só acontece na minha casa, tá? Não acontece na casa do meu, porque os irmãos são muito mais santos que eu. Mas lá em casa acontece às vezes. Eu não quero lavar essa louça. Está cheio de louça para lavar. Né? Só acontece na minha casa isso aí. O pessoal reclama da louça que tem que lavar. Só que vocês já pararam para pensar que tem um monte de gente que queria ter pelo menos um prato para lavar naquele dia? Se você reclama da louça que tem para lavar, significa que você está reclamando da comida que Deus proveu para que você comesse naquele dia. Sabe? Então, às vezes, a gente reclama de pequeno. A gente fala sempre assim, eu não reclamo. Eu não sou uma pessoa de reclamar muito. Eu não reclamo de nada. Irmão, eu e você reclamamos. Eu e você temos o péssimo hábito de reclamar, de murmurar, de infamar a terra, de falar aquilo que não devia falar. E às vezes é algo bem pequeno, bem sutil, mas a gente fala, a gente reclama, a gente coloca a prova ao Senhor nisso daí. Sabe? E a murmuração tem esse poder. A palavra murmuração no original é ium. Ium significa parar. Passar a noite naquilo. Sabe? Tudo que você reclama, trava, permanece. Tudo aquilo que você reclama, fica travado. Tudo aquilo que você reclama, fica parado, não sai da sua vida. Ele permanece. Ium significa ficar parado, forçar uma parada. E toda vez que a palavra murmuração ou reclamação aparece na Bíblia, aparece como ium no original. Está falando, você ficou parado, você deixou parado isso vai ficar travado na sua vida. Fica travado. Então você reclama da sua esposa. Não, porque minha esposa, não sei o quê, ela não faz nada certo, porque ela não me ajuda, e porque ela não me suporta, e porque... né? Ou ao contrário, a mulher reclama, porque esse meu marido, não sei o quê, reclama do casamento.
Sabe o que está acontecendo? Você está parando aquilo, você está mantendo aquilo naquele mesmo lugar. Agora, o contrário também é verdadeiro. Tudo aquilo que você agradece, multiplica e cresce. Tudo aquilo que você agradece, melhora. Tudo aquilo que você agradece e tem um coração grato, aquilo cresce e melhora. Existe uma diferença. Isso é tão verdade que o mundo já vê dessa forma. Se você for em qualquer sessão de coach aí, que os caras fazem, o que eles falam para você? Tenha os pensamentos positivos. Fale sobre você aquilo que você gostaria que fosse. Os coaches falam isso. O mundo já entendeu que a gratidão e o agradecimento é o melhor formato para que algo se libere na sua vida. Agora você que crê no Senhor Jesus, já recebeu da graça do Senhor, já está debaixo da graça de Deus, não entendemos ainda. A gente acaba murmurando. E sabe o que a gente fala para Deus? A gente murmura? Deus, eu sou tão merecedor. Eu mereço tanta coisa. Eu sou tão bom nisso. Por que não acontece comigo? Por que isso não está acontecendo? Eu fiz tudo certinho. Eu fui na igreja, fui na célula. Aí saí da célula, dei o dízimo. Aí depois dei o dízimo, eu fui no culto de novo. Eu obedeço tudo que o meu líder fala. Sou tão bonzinho. E a coisa não vai para frente. Está reclamando, não está? Sabe qual que é a diferença? Quem murmura está debaixo da lei, porque ele acha que ele merece. Toda vez que você deixa que a lei entre na sua vida, você não vive da graça. Porque a lei veio para quê? A lei veio para aquele que acha que merece. Se eu mereço, eu tenho um juiz para me julgar. E a lei entra. Agora, para aquele que não merece, para aquele que entendeu que tudo vem do Senhor, para aquele que acha que tudo aquilo que acontece na sua vida, bom ou ruim, foi Deus que permitiu que aquilo acontecesse. Sabe, faz 2 semanas eu estou desempregado. Quando o meu chefe me chamou, falou assim: André, nós vamos dispensar você. Aí ele falou, deu aquele discurso de RH bonito, nós estamos passando por um layoff na empresa, a empresa está vendendo menos, e bababá, e eu só ouvindo. Então nós vamos cancelar o seu contrato a partir de hoje. Aí eu virei para ele e falei: glória a Deus pela sua vida. Aí ele olhou assustado para mim assim. Falei: glória a Deus, sabe por quê? Porque você está sendo um instrumento de Deus para que algo novo aconteça na minha vida a partir de agora. Se você não me manda embora, eu ia ficar aqui acomodado. Mas já que você está me mandando embora, eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta nova e vai ser infinitamente melhor do que essa que você está fechando. Aí ele ficou olhando para mim com a cara de pano molhado. Falei: esse moleque é louco. Mas o que acontece? Esse é o que eu creio. É o que eu tenho crido nesses dias. Só que muitas vezes eu teria motivo para reclamar. Claro, eu tenho 3 filhos. 3 filhos, eu era PJ. Quem é PJ sabe do que eu estou falando. Não tem fundo de garantia, tem nada, irmãos. É pela graça. É pela misericórdia. E aí, o cara chegou e falou: esse moleque é louco. Eu falei: não, eu creio, Deus vai abrir uma porta, e Deus tem aberto, irmãos, em nome de Jesus. Eu estou até de férias esses dias. Mas o fato é que assim, irmãos, toda vez que você reclama, você cerra o céu, você grava aquilo. Mas ao mesmo tempo, a gratidão, o modelo de gratidão, é o passaporte para você ver o reino de Deus agir na sua vida. É o passaporte que você libera as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida. Toda vez, na Bíblia tem inúmeros versículos, eu não contei. Mas se você procurar nessas Bíblias digitais aí, escreve lá: em tudo dai graças. E procura todos os versículos que tem essa frase. Vai aparecer centenas de versículos, falando: em tudo dai graças. Não é possível que em todas as situações da sua vida, você tem que encontrar algo que Deus te permita a dar graça sobre aquilo. Às vezes pode parecer ruim, o presente pode não vir na embalagem que você espera. Só que eu vou te falar uma coisa. Deus tem um propósito naquilo, e Deus vai fazer aquilo se virar bênção sobre a sua vida. Eu e você temos que crer nisso piamente. E às vezes isso tem que ser um processo intencional.
Não adianta eu falar para você aqui, isso aqui tende muita gente se tornar uma pessoa religiosa. Agora eu vou só falar palavras boas. Então eu vou ficar só... E você ficar se forçando. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Durante um tempo da sua vida, você vai ter que fazer isso intencionalmente. Parar um tempo e começar a dar graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Sabe quem fez isso? Daniel. Daniel, ele foi escravo, foi levado escravo para a Babilônia. E ele serviu por 3 reinados diferentes. Ele serviu o Império Babilônico, depois ele serviu o Império Medo-Sírio, e depois ele serviu o Império Sírio. 3 impérios diferentes ele serviu. E Daniel, todos os dias, ele parava para orar. E sabe qual é a oração de Daniel? Ele dava graças ao Senhor. Sabe, dar graças ao Senhor não vai impedir de você entrar na cova dos leões, mas vai fechar a boca de todos eles. Não vai impedir de você entrar na fornalha de fogo, só que vai colocar o 4º homem lá dentro que vai te salvar dele. Dar graças faz isso, tem esse poder, tem o poder de você passar pela tribulação, passar por algo que você não espera, mas ao mesmo tempo te dá a capacidade de ver a mão de Deus agindo em todas as áreas da sua vida. Só que você tem que crer. E ele intencionalmente fazia isso. Ele orava 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, dando graças a Deus. Sabe, irmãos, eu quero desafiar você. Eu tenho me desafiado nesses dias. Alguns irmãos já devem ter ouvido eu falar. Os irmãos iam aqui me perguntar: André, e aí, está tudo bem? Eu falo: estou melhor do que eu mereço. Porque é verdade. É verdade. Eu não merecia nem estar aqui. Pior dos pecadores. Não merecia. Só que o Senhor me liberou a graça de estar aqui no meio dos irmãos. O Senhor me deu a vida eterna, o Senhor me resgatou, me tirou lá do império das trevas e me trouxe para o reino da maravilhosa luz dEle. Porque não sei, Ele me escolheu, como Ele escolheu você. E só por isso, só pelo motivo de você estar aqui nessa noite, você tem que se sentir privilegiado por isso. Porque Ele te trouxe até aqui. Ele falou assim: vai lá ouvir uma palavra, vai lá escutar algo de Deus para você, vai lá que Deus vai tirar você dessa mesmice e vai te dar algo novo nessa noite. Porque merecer nós não merecemos, mas o Senhor falou: vai lá, eu tenho algo melhor para você. Sabe, irmãos, eu tenho vivido dessa forma. É intencional, nesse momento ainda é intencional. Só que deixa eu te falar uma coisa. Enquanto é intencional, eu estou produzindo algo dentro de mim, que é uma força que uma hora vai se tornar natural. Sabe quando eu não faço isso, irmãos? Eu vou fazer, espero. Quantos aqui praticam atividade física? É bênção, não é? Quem faz? Tem uns aí que dizem que é. Eu ainda não sei, eu preciso experimentar isso. Mas o que acontece? O cara faz atividade física 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. E aí o que começa a acontecer? Chega um momento que ele fala assim: eu não consigo ficar sem. Eu tenho que ir. O dia que ele não vai treinar, ele fica desesperado. No começo foi natural? Não, foi intencional. Ele começou a ir e ele ia, forçado. Só que aí ele começou a ver resultado. Deixa eu te falar, comece a mudar o jeito que você fala. Comece a mudar as suas expressões de murmuração para expressões de graça. E você vai começar a ver resultado na sua vida. E aí você vai ver, tudo que eu tenho feito intencional vai começar a virar natural. Mude a sua linguagem. Mude a sua forma de agir. Sabe? Faça o desafio, você e sua esposa. Maridos, nós não vamos murmurar mais dentro dessa casa. Tem coragem de fazer isso? Nós não vamos mais dizer uma palavra que não seja para engrandecer o propósito de Deus dentro dessa casa. Tem coragem de fazer isso? Tem coragem, amor, de fazer isso? Minha esposa está aqui. Na fé. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Às vezes ela vai ter lá. Isso acontece lá em casa. Quem foi que colocou essa roupa virada do avesso para lavar? Né? E aí sou eu que falo, não é a Simone não, sou eu. Né? Sou eu que falo. Mas o que acontece? Ao invés de falar assim, falar: puxa vida, colocaram uma roupa para... Se alguém pode resolver isso aqui para mim? Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou?
Só que a gente fala sempre do jeito mais difícil. A gente sempre está num tom acima. A gente sempre está no tom da reclamação. A gente está sempre no tom da murmuração. Todo ingrato acha que ele merecia mais do que ele ganhou. Todo ingrato, ele acha que ele merecia mais do que Deus deu para ele. Todo ingrato tem esse coração. Só que a verdade também é verdadeira. Aquele que tem um coração grato, ele não se acha merecedor daquilo. Quando ele recebe algo, ele fala, meu Deus do céu, o que Deus está fazendo na minha vida? Sabe a história do filho pródigo? Todo mundo conhece a história do filho pródigo, amém? O que aconteceu com o filho pródigo? O cara chegou, matou o pai em vida. Porque pediu herança do pai, ele matou o pai em vida, concorda? O pai estava vivo. Chega para o pai e fala, me dá minha parte da herança. Está falando, pai, morre logo, porque eu quero dar linha daqui. Matou o pai em vida. Aí o pai catou e deu a parte dele. Aí o pai catou, deu a parte dele da grana, ele foi e torrou a grana da pior maneira possível. Na esbórnia, no mundo. Foi lá e arrebentou, gastou, tal, não sei o quê, né? Enfim. Terminou o dinheiro. O que ele fez? Voltou. Arrependido. Pai, e agora? O pai não perguntou. O pai, na parábola, se os irmãos lerem, o pai não pergunta em nenhum momento. Onde você estava? O que você fez? Cadê o dinheiro? Eu não falei para você que estava errado. O pai não perguntou nada. O pai simplesmente olhou para ele e falou assim, eis o meu filho que estava perdido e foi reencontrado. Pega um novilho cevado, vamos matar. Traz uma sandália nova, coloca no pé dele. Coloca o anel nele de novo. Ele merecia isso? Não. Só que quem não merece e sabe que não merece, recebe. Aquele que não merece e sabe e tem plena consciência, eu não merecia isso, só que o Senhor na sua infinita bondade e misericórdia decidiu me abençoar, eu recebo em nome de Jesus. Esse tem que ser o meu coração e o seu. Esse tem que ser o meu desejo e o seu. É ainda que eu não mereça, eu recebo porque o Senhor decidiu me abençoar. O filho pródigo estava lá. Ele não precisa, mas aí o que aconteceu? Ele foi receber um churrasco, uma festa para ele. Ele talvez não sabia nem o que estava acontecendo. Ele falou, caramba, eu não fiz nada para merecer isso aqui. Mas meu pai está me dando um churrasco, uma festa. E o outro que estava lá, que podia ter tudo, que fazia tudo certinho, bonitinho, cheirosinho, gostosinho, foi lá questionar o pai. Falou, nossa, você nunca me deu um churrasco assim. Aí o pai tem que dar uma rasgada nele, mas tudo que eu tenho é seu, filho. Você nunca me pediu. Porque ele se achava merecedor. Ele se achava que ele era melhor que o outro, porque ele não fez nada de errado. Só que, sabe, irmãos, eu e você temos que entender essa chave. Eu e você não merecemos, mas o Senhor quer te abençoar. Às vezes a gente não pede, porque a gente não se sente indigno de falar nada para o Senhor, e falar assim, Senhor, olha, isso aqui na minha vida está enroscado. O Alex fez uma oração agora aqui. Irmão, você tem alguma coisa para resolver, traz aqui diante do Senhor, nós vamos orar. Irmão, você tinha que ser o primeiro a sair correndo daí do seu lugar e falar assim, eu tenho que resolver alguma coisa, porque não tem ninguém aqui, nem eu nem você, que temos a vida 100% ok, todo mundo aqui tem algo para resolver. Todos nós temos. Tinha que sair correndo, se jogar aqui e falar, eu quero uma oração agora, ora por mim, porque eu não mereço nada, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas, e se Ele pode, Ele vai me abençoar. Só que a gente fica sempre naquela. Sabe que tem uma coisa que chama reputação? Vou te falar uma coisa, irmão, a reputação te paralisa. A reputação te trava. Sabe o que você tem que fazer com a sua reputação? Pegar ela, tirar de você e prega na cruz. Jesus já morreu naquela cruz e Ele levou sua reputação com Ele. Você depende dEle. Sabe, aquele que se entende, que fala assim, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, então por isso eu dou graças a Ele todos os dias, e porque eu dou graças a Ele todos os dias, eu entendo que eu não mereço nada, mas nele eu posso tudo. Esse tem que ser o nosso coração. Sabe, irmãos, a gente deve lembrar que o Senhor está sempre conosco, e o que Ele mais quer é liberar uma dose nova de favor na sua vida. Abre para mim, Pedro. 1 Coríntios 10:10.
Olha o que a Bíblia diz com relação à murmuração, irmãos. Nem murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. E esse aqui não é o Schwarzenegger. Sabe, a murmuração trava o seu futuro. A murmuração te impede de olhar o futuro e ver uma coisa. Sabe como é que você tem que fazer? Você quer mudar o seu futuro? Quantos aqui querem mudar a sua vida daqui para frente? Levanta a mão. Eu quero. Comece a falar hoje. Comece a não murmurar hoje. Comece a falar bem hoje. Comece a declarar a bênção hoje. Comece a plantar a sua bênção hoje. Pare de murmurar. A murmuração destrói. A murmuração foram destruídos pelo exterminador. Ela extermina o seu futuro. Vai no próximo. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência de quem? Nossa, de uns os outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Sabe, nós estamos no fim dos tempos, irmãos. Está chegando. Uma hora você vai ouvir um raio. A Bíblia diz que um raio que vai cortar de norte a sul, de leste a oeste, de noroeste a sudeste. E você vai e de repente vai ter só você. Eu quero ir embora. E a igreja vai ser arrebatada. Aí tira um canto aqui. E a igreja, será? Eu não vou cantar porque vocês vão tudo embora. E a igreja vai ser arrebatada. E a Bíblia já deixou, há mais de 2000 anos, um alerta para mim e para você. Para de murmurar. Para de maldizer. Para de falar aquilo que não deve falar. Para de ficar falando mal. Dê graças a Deus. Comece a dar graças a Deus. Comece a engrandecer o nome do Senhor. Comece a falar isso para Ele. Fala, Jesus, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado porque eu estou aqui. Obrigado porque eu estou ouvindo isso. Sabe? Eu e você precisamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela segunda. Quantos é que tem coragem de falar obrigado pela segunda-feira? Aleluia. Todo mundo fala, meu Deus do céu, segunda-feira de manhã. Agora as crianças estão de férias. Mas eu tenho uma pessoinha em casa que certamente, quando sai do culto, ela falava assim, ai, amanhã é segunda. Amanhã é segunda-feira. Tem que acordar cedo, pai. Tem que acordar cedo, filha. Paciência, né? Escola é assim, né? Só tem que estudar. Glória a Deus. Sabe? Essa atitude vai liberar um favor de Deus sobre a sua vida. A vida cristã não é um curso. É como eu disse agora, não é um curso, irmãos. Sua vida cristã não é um curso, você ganha um certificado no final. Sua vida cristã é algo que você vai aprendendo todo dia. Todo dia você aprende um pouquinho mais do Senhor. Todo dia você se enche um pouquinho mais do Senhor. Todo dia você vai lá intencionalmente. E aí você se arrepende diante do Senhor. E começa a agradecer e a louvar Ele. Sabe, irmão, sabe como é que você começa a agradecer ao Senhor? Comece louvando ao Senhor. Se encha dos louvores do Senhor. Coloca lá uma música, comece a louvar. Comece a louvar. Comece a agradecer a Deus. Sabe o que vai começar a acontecer dentro de você? O Senhor vai começar a produzir algo dentro de você. E vai começar a colocar uma fé dentro de você. E vai começar a te encher. E vai começar a colocar louvores na sua boca. E você vai começar a falar, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu tenho um trabalho. Obrigado porque eu tenho comida na minha casa. Obrigado porque eu tenho a louça para lavar. Comece a louvar. Só que a gente sempre começa pelo lado errado. A gente sempre começa falando, nossa, já vai começar. Ai, meu Deus do céu, lá vem meu chefe. O cara, sabe, os home office da vida, quem está no home office sabe do que eu vou falar. Eu fiquei no home office um tempo. E aí está lá no home office, aí 9 da manhã, o seu telefone toca no WhatsApp. Aí é uma mensagem do abençoado do chefe. Você fala, caramba, nem começou o dia, o cara já está me chamando. Aí você vai, o cara entra naquele maravilhoso call, que é uma reunião que era um café, antigamente quando você ia para a empresa. Aí você vai para aquele call, aí você vai entrar numa telinha, você começa a falar com uma pessoa. E aí aqui seu dia não para. E você já começa a reclamar dali para frente. Sabe, querido? Deixa eu te falar uma coisa. Comece a agradecer e deixa Deus fazer na sua vida.
intencionalmente comece a agradecer. Intencionalmente comece a levantar ações de graças. Intencionalmente comece a levantar o nome do Senhor e falar: Senhor, eu te agradeço por tudo isso. Jesus é a própria graça. Ele veio para que a gente pudesse ver a graça. Deus enviou o próprio Jesus para que nós pudéssemos ver a graça. Jesus é a própria graça. Ele é a expressão maior da graça. E não adianta. Deus é tão grande que nós vamos infinitamente conhecê-lo. Infinitamente reconhecê-lo em algumas áreas da nossa vida. Então a gente tem que começar a olhar para quem? Para Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o próprio Deus. E quando eu olho para Jesus, eu vejo quem? A graça de Deus sobre a minha vida. Ele é a própria graça. Sabe, irmãos? E você pode aumentar essa graça. Como? Dando ações de graça. Quando você dá ações de graças ao Senhor, quando você engrandece o nome dEle, você aumenta a abundante graça de Deus sobre a sua vida. Só que também existe o contrário. Você pode anular a graça. Gálatas 2:21. Olha o que Paulo diz lá em Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Sabe o que pode anular a graça? Se eu perguntar aqui para os irmãos, o que você acha que pode anular a graça de Deus? Sabe o que a maioria dos irmãos vai falar para mim? Pecado. Não é verdade? Quantos aqui acharam que era pecado? Levanta a mão. Ninguém? Aqui está muito santo esses irmãos, glória a Deus. Mas muita gente podia falar, o pecado pode anular a graça de Deus. O pecado pode anular a graça de Deus. Só que, quando você conheceu o Senhor Jesus, você era pecador e a graça te alcançou. Eu não estou enaltecendo o pecado. O pecado é comida de demônio, é coisa da carne, você não deve pecar, você deve vigiar o pecado. Você tem que fugir do pecado. Só que quando você conheceu o Senhor Jesus, você estava no mundo, você era pecador. E a graça te alcançou. Então não é o pecado que anula a graça. O que anula a graça é você mesmo. Sabe como? Murmurando. Quando você murmura, você fala: Deus, eu quero a lei. Anulei a graça. A lei vai te dar um juiz. Sabe o que é a lei, irmãos? A lei não é ruim. A lei é para mostrar quem eu e você somos. A lei é para nos mostrar que eu e você não temos merecimento algum em nós. Mas nós precisamos do Senhor Jesus. Imagina o seguinte. Copo d'água, está limpinho aqui. Mas vamos imaginar que aqui no fundo eu tenho areia. Só que a areia decantou. Se a areia está aqui no fundo, eu posso ver a água limpa, não posso? Se ela decantou, concordam comigo? Está aqui no fundo. Agora vamos imaginar que eu pego uma colher e mexo essa água aqui. E misturo a areia que está aqui no fundo na água. O que vai acontecer com essa água? Ela não vai ficar turva? Não vai mostrar realmente como a água estava? Estava suja. Só que eu não estava vendo, porque a areia estava decantada, não é? A lei é a colher que vai mexer isso aqui. A lei, ela veio mostrar para mim e para você quem nós somos. A lei veio para apontar para mim e para você, falar, o pecado já existia antes da lei. Só que Deus mandou a lei para quê? Fulano, olha só, isso é pecado, isso não é pecado, isso aqui é pecado. Só que a lei são 633 mandamentos. E sabe quando eu e você tínhamos capacidade de cumprir a lei? Quer ver? Tinha que usar vestes de algodão. Sabia? Quantos aqui já estão usando uma camiseta de poliéster com algodão? Já perdeu. Já era. É sério. Isso é a lei. A lei aponta para o homem. A lei aponta para o homem falando assim, você precisa de um juiz. E quem foi o justo juiz? Jesus, que já morreu e derramou o que sobre a minha vida e sobre a sua? A graça. Nós não merecíamos, mas Ele derramou a graça. Então qual que é o nosso papel agora? Levantar graças diante do Senhor e falar, nós não merecíamos mesmo, mas eu preciso da graça. Só que eu vou parar de falar de murmuração.
Eu não disse que tudo que você dá graças multiplica? Tudo que você agradece, multiplica. Você quer que seu casamento cresça em graça? Você quer que seu casamento cresça em alegria? Você quer que sua vida, seu casamento cresça em prosperidade? Você quer que seu trabalho cresça em alegria? Você quer que seu trabalho melhore as vendas? Quantos querem isso? Todo mundo aqui quer. Como é que eu faço isso? Dando graças ao Senhor. Quando você dá graça, o que acontece? Quando você dá graça, a graça, ela é tão poderosa, que ela pode salvar o maior dos pecadores. A graça, ela é tão poderosa, que ela pode alcançar milhares de pecados, e trazer algo novo na vida de você, na minha vida e na sua. A graça é tão poderosa, que ela anula o eu passado, e coloca um eu novo. A graça é tão poderosa, que ela anula toda a murmuração, e traz uma bênção nova sobre a sua vida. André, eu não parei de murmurar ainda. Amém. Se arrependa, coloque diante do Senhor e fala: Senhor, eu vou mudar minha vida intencionalmente, e eu vou começar agora a liberar palavras de vida. E a coisa vai mudar, porque a graça vai anular essa murmuração. Só que muitas vezes eu e você ficamos ali, martelando o mesmo martelo, martelando o mesmo prego, e falando a mesma coisa, e trazendo aquela mesma coisa. Abra lá para mim, Pedro, em João 6, verso 5. Olha como Jesus nos ensinou uma coisa poderosa. Então, Jesus, erguendo-se os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Próximo. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Próximo. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Próximo. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso é para tanta gente. Olha só. Jesus estava lá, contar o contexto para os irmãos. Jesus estava no meio da multidão. A Bíblia diz que nessa multidão tinha 5.000 homens. Se cada homem tem sua mulher, são 10.000 pessoas. Contando os filhos do povo lá, que naquela época era um povo que gostava de fazer filho, vamos chutar ali que tinha pelo menos umas 15.000 pessoas nessa brincadeira. Amém? E Jesus estava olhando para aquela multidão, e aí os discípulos tiveram a grande ideia: ô Jesus, está todo mundo aí, o povo quer comer. A gente precisa fazer uma comunhão para o povo aí. E não tem dinheiro, a padaria mais perto está longe, não dá para ir na Lindo Pão comprar um pão de linguiça, não vai ter Coca-Cola para todo mundo, nem se tivesse as Dolly não dava para dividir. Azedou. Isso foi o que os discípulos, na minha versão, foi o que o discípulo falou para Jesus, não foi? Está aí. Passa o próximo aí, Pedro. Disse Jesus: fala para o povo sentar e se acalma. Olha Jesus. Jesus é maravilhoso, irmãos. A gente lê e fala assim: que Jesus falou isso, né? Jesus falou para o povo: fala para o povo sentar. Pois havia naquele lugar muita relva, ou seja, era um lugar de gramado. Assentaram-se, pois os homens eram um número de quase 5.000 homens. Próximo. Então Jesus tomou os pães, e olha a oração de Jesus: e tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Tudo que você dá graças a Deus, multiplica. Tudo quanto você tem, se você tem pouco na mão, nossa, eu recebi tão pouco, dê graças a Deus, o Senhor vai multiplicar. Sabe, irmãos, eu trabalhei um tempo numa empresa que tinha PLR. E aí, quando eu me converti, antes de me converter, eu já trabalhava nessa empresa. E toda vez que vinha PLR,
O pessoal, nossa, isso aqui é uma miséria. Isso aqui não... Os caras são tão ricos. Trabalhei na Porto Seguro, irmãos. Já ouviram falar de Porto Seguro? Seguradora, gigantesca. E quando vinha a PLR, os irmãos falavam, os pessoal lá da empresa falavam assim, nossa, que merreca de PLR. Os caras, não é possível que só teve isso de lucro na empresa. E eu era um deles. Aí eu conheci o Senhor Jesus, me converti. Primeiro ano eu continuei. Só que um dia eu entendi que em vez de reclamar, eles não tinham obrigação nenhuma de me pagar. Eu falei, não, peraí, está errado. Eu vou começar a agradecer. É pouco, mas eles estão me dando. Talvez eu nem merecesse isso aqui. Eu vou agradecer. E eu comecei a agradecer. Sabe o que começou a acontecer, irmãos? Um ano eu agradeci, a PLR foi pequenininha mesmo. No outro ano foi o triplo da PLR. Eu fiquei lá por 11 anos nessa empresa. Então, tudo aquilo que Deus tem te colocado na mão, agradeça. Sabe, líderes de célula, agradeça pela sua célula. Agradeça pela sua liderança. O pessoal que está na célula, agradeça pelo seu líder. Comece a agradecer. Você quer que sua célula multiplique? Agradeça ela todo dia. Fala, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu esses irmãos que hoje estão aqui comigo, e eu creio que a vida deles vai ser transformada, e a célula vai crescer, avançar, e nós vamos multiplicar, nós vamos ganhar São Caetano, e a coisa vai avançar. Só que nós temos a tendência de ficar falando, porque olha, é xingamento gospel. Nossa, aquele irmão é uma benção. Já viram? A reclamação, nosso irmão é bênção, é luta com ele, viu? Misericórdia. Só Jesus na causa. É assim. Nossa, aquele meu líder, misericórdia. Não fala direito na célula, esquece meu nome e não sei o quê. Passou por mim no culto, nem olhou na minha cara. Não é assim? Nós reclamamos. Você quer que a célula cresça? Agradeça. Você quer que seu casamento cresça e avance? Agradeça. Você quer que sua vida profissional cresça e avance? Agradeça. Multiplica. Próximo, Pedro. E quando já estavam o quê? Estavam fartos. Disse Jesus aos seus discípulos, recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca. A bênção é tão grande, irmãos, quando você agradece, que você vai recolher e vai espalhar, vai sobejar na sua vida, vai ser algo que vai transbordar, vai passar de você. Próximo. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Todos se fartaram. Todos se fartaram. Por quê? Porque um homem, Jesus, resolveu o quê? Dar graça. Jesus não olhou e falou assim, não é possível, Felipe. Vou chegar para André, né? Que André que foi lá e descobriu que tinha um cara com 5 pães. Acho que André era o gordinho da história. Porque só ele sabia que um cara tinha 5 pães e 2 peixes. Isso é coisa... ele estava com fome. Eu não sei. Eu suspeito que André era o gordinho da galera. E ele falou, preciso descobrir quem tem comida. E ele descobriu. Eu faria isso, irmão. Então, eu acho que foi isso. Aí, André chegou para Jesus e falou, Jesus, tem um cara aí, ó, que tem 5 pães e 2 peixes. Dá só para nós 2. Porque é um pão para ele, um pão para mim, tal. Né? A gente divide os peixinhos ali, dá 2 peixes meio para cada um. Dá um peixe meio para cada um, tá tudo bem, né? Acho que André ficou pensando, né? E aí Jesus falou assim, Jesus não virou para André e falou assim, não é possível que no meio de 5.000 pessoas, você só encontrou um cara que tem 5 pães e 2 peixes? Jesus falou isso? Jesus reclamou da situação? Jesus podia ter falado, ó, manda essa galera embora. Fala, ó, não tem nada. Não tem dole, não vai ter pão de linguiça, não vai ter nada. Manda a galera embora. Dá a linha com esse povo daí, porque nós vamos comer esses 5 pães e 2 peixes. Pega só um menino de 5 pães e 2 peixes ali, que nós vamos comer a galera aqui só, porque é o que tem.
Jesus fez isso. Jesus não olhou para a circunstância. Jesus não olhou para a situação. Jesus não olhou para a escassez. Jesus simplesmente pegou aquilo e deu graças ao Pai. E falou: Pai, eu te agradeço por isso. E enquanto os discípulos distribuíam, pense um milagre, você vivenciar o milagre a olhos nus, assim, você vê o negócio, o pão começar a multiplicar e o peixe começar a multiplicar, enquanto você distribui. Foi o que aconteceu. Eu creio no que está na Bíblia. E eu creio que foi exatamente assim, literalmente assim. Literalmente assim. Jesus não reclamou da situação. E por que eu e você reclamamos? A Bíblia diz que o nosso alvo é nos tornarmos a estatura do varão perfeito. Então nós temos que parecer com quem? Com o próprio Jesus. Se eu tenho que parecer com Jesus, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Dar graças a Ele. Começar a olhar para Ele. Ainda que a escassez venha, eu vou dar graças. Ainda que a luta venha, eu dou graças. Ainda que eu tenha lutas maiores na minha vida, tenha perdas, eu dou graças a Deus. Graças ao Senhor, porque aquilo que Ele colocar na sua mão, Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar, porque a palavra te garante isso. Só que a gente prefere entrar na lei. E eu vou te falar, a lei pode condenar o melhor dos homens, mas não vai salvar ninguém. Só que o Senhor Jesus, Ele vai te salvar. Sabe o que aconteceu? Tem uma passagem da Bíblia, eu não vou ler, mas Jesus, num certo momento, Ele tinha lá 10 leprosos. Eu não sei de quem que é isso aqui, está aqui em cima. Eu só peguei de exemplo. Mas tinha 10 leprosos. Os irmãos conhecem a parábola, a passagem, na verdade? 10 leprosos. E Jesus curou os 10. E eu e você sabemos que muitas coisas não acontecem instantaneamente. Jesus falou o que para eles? Vá até o sacerdote e conta para eles o que aconteceu. A Bíblia diz que enquanto eles iam, todos foram curados da lepra. Só que teve um deles que voltou. 9 falaram: tudo bem, fui curado, aleluia, glória a Deus. Só que um voltou, e quem voltou era samaritano. Ele não estava preso nas amarras da lei. Os outros 9 eram judeus, na lei. Só que o samaritano voltou, e a Bíblia diz que ele se ajoelhou diante do Senhor, e falou: Senhor, glória a Deus, eu fui curado. Jesus mandou ele contar para quem? Para o sacerdote na sinagoga. Só que ele, no meio do caminho, ele foi curado, ele volta e encontra com Jesus e fala: Jesus, eu fui curado, obrigado. Jesus respondeu o que para ele? Filho, a tua fé te salvou. Sabe o que acontece, irmãos? Quando você dá graças ao Senhor, ela não traz somente a bênção, ela traz a salvação para dentro da sua casa. Trouxe cura para aquele homem e trouxe salvação para ele. Ele não estava preocupado com a lei. Ele não estava preocupado com o que iam dizer. Ele simplesmente voltou para Jesus e falou: Jesus, obrigado Jesus, porque o Senhor decidiu me curar. Porque o Senhor me curou. E o Senhor falou para eu ir lá, mas eu vim aqui porque eu fui curado. E a Bíblia diz que o Senhor virou para ele e falou assim: a sua fé te salvou. Ele foi salvo naquele dia. E eu e você vamos encontrar com esse cara um dia no céu. Você vai poder estar lá diante dele e perguntar para ele: como é que é esse negócio de ser curado no meio do caminho? Porque ele está salvo. Amém? Então a gente tem que aprender isso. Aprender a levantar ações de graças ao Senhor. A colocar ele sempre diante do trono e falar assim: eu dou graças ao Senhor por isso. Não importa o que aconteça, irmãos. Vai existir algo para você dar graças ao Senhor. Eu tenho experimentado isso na minha vida, irmãos. Eu tenho experimentado dar graças ao Senhor. Um ano atrás eu tive uma decisão muito importante na minha vida. Pouco mais de um ano atrás, na verdade. De dar graças em tudo que a gente fizesse. Eu murmurei depois, claro. Sou humano. Falho. Só que eu estou tentando entrar num nível um pouquinho mais alto, de falar assim: não vou murmurar mais. Quando eu tiver que murmurar, eu vou,
Fecha a boca, cala a boca. Não fale mais nada. Não fale aquilo que você não quer que aconteça. Não diga aquilo que você não quer que prospere. Não diga. Dê graças a Deus. Se encha do Espírito. Sabe, irmãos, todo aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, todo aquele que entendeu que foi salvo pela graça do Senhor, não murmura. Se você tem murmurado, se você tem reclamado de tudo, se você tem reclamado da célula, reclamado da sua liderança, reclamado do trabalho, reclamado da esposa, reclamado dos filhos, reclamado de tudo, se avalie. Se avalie. Avalie a sua vida. Como você tem vivido nesses dias? Tem valido a pena? Acho que a pilha está acabando, Pedro. Avalie sua vida. Certamente, você vai experimentar algo novo quando você começar a declarar a graça do Senhor sobre a sua vida. Você vai começar a ver, experimentar um modelo novo. Você vai começar a experimentar que as coisas vão começar a rodar. E você vai ver que aquele problema que você não saía dele, começou a sair. E você vai ver que, de repente, algo que estava insolúvel, só porque você começou a dar graças, saiu do lugar e começou a andar. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você agradece, multiplica. Esse é o modelo que eu e você devemos perseguir. E eu quero orar por você nessa noite. Como? Você sabe onde está parada a sua vida. Se tem alguém que sabe onde o sapato está apertado, esse alguém é você mesmo. Concorda comigo? O sapato que está no seu pé, você sabe se ele está te apertando ou não. Eu não sei, eu sei se o meu está, o meu não está. Estou encerrando já. Não vai levantar aquela lá, acabou, temos que terminar. Aquela lá é pior. Mas sabe o que acontece? Você sabe onde o seu sapato está apertando. Você sabe onde está o seu ponto mínimo. Você sabe aonde está doendo mais. Você sabe. Se Jesus entrasse por aquela porta agora, subisse aqui e falasse para você assim: o que queres que eu te faça agora? Você saberia, de verdade? Difícil essa pergunta. Porque a gente quer tanta coisa. Tantas coisas passam na nossa cabeça. Só que você sabe onde está o seu ponto que você mais reclama. Você sabe onde está aquele ponto que para você dói. Aquele ponto onde está doendo. Onde você tem parado nele há anos e anos e anos. E aí você chega naquele momento e você reclama dele de novo. E aí você passa a noite naquele negócio. Ele não para nunca. Se é só área financeira, sabe aquele ciclo? Prospera, 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 cai. Aí você fala de novo. Aí você fala assim: ah, mas eu não aguento mais, porque toda vez é a mesma coisa. Ou pior, seu casamento está sempre do mesmo jeito. Ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal, está mal, está mal, está mal, está bem, está mal, está mal, está mal, está bem. E toda vez que está bom, você até agradece. Mas quando está mal, meu Deus, é ladeira abaixo o que acontece. Seus relacionamentos em casa, está bem, está mal, está bem, está mal, está bem, está mal. Na escola, para os jovens. Sabe, jovens, deixa eu falar um negócio para vocês. Sinto a parte de Deus dizer algo para vocês. Vocês vão ser os porta-vozes. Não sei se está certo. Porta-vozes. De levar para onde vocês estão um estilo de vida diferente. Sem murmuração. Sem difamação do lugar. Sem inflamar a terra. Vocês vão ensinar para esse povo que está vindo aí, para essa juventude toda, que a reclamação te traz morte, mas graças a Deus te traz vida.
Muita gente não sabe disso. Tem um monte de gente que não sabe disso. Só que eu vou te falar, vocês estão no lugar no certo, na hora certa, no momento exato, para ensinar essa galera a ter um estilo de vida diferente. E você no seu trabalho, meu irmão e minha irmã, você também não está lá à toa. Deus não te levou lá de graça. Comece a agradecer na frente dos outros quando o caos estiver instaurado. O pessoal vai te chamar de maluco. Só que na hora que o negócio virar, e virar bem, você vai falar assim, rapaz, não é que deu certo? Você quer ser instrumento de Deus onde você está? Comece a dar graças a Deus. Comece a agradecer a Deus naquele lugar. Comece a enaltecer o nome do Senhor. Comece a dizer quem Ele é para você. Comece a levantar louvores do Senhor naquele lugar. E eu tenho certeza que você vai ver o milagre acontecer diante dos seus olhos. E os pães vão começar a se multiplicar ali. Só que se você continuar murmurando, você não vai ver. Se você entrar na rodinha dos escarnecedores, e quando o pessoal estiver descendo a porrada na empresa, você está lá, é verdade, esse RH não vale nada. Você vai continuar do mesmo jeito. Você vai estar colocando, você vai estar parando, ponto de parada, murmuração. Eu quero orar por você nessa noite. Mas eu vou orar por aqueles que... A música está aí? Glória a Deus. Sabe, eu quero orar por você que entendeu que o estilo de vida, você tem que mudar o seu estilo de vida, o estilo de vida de murmuração, um estilo de vida de reclamação, não vai te trazer vida na sua vida. Mas quando você decidir ter um estilo de vida, de dar graças ao Senhor, de levantar louvores a Ele e dizer, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é bom, não importa o que minha vida tem, não importa o que eu tenho passado na minha vida, eu creio que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e eu creio que a abundância do Senhor se multiplicará na minha casa, e eu creio que ainda que eu não esteja vendo, o Senhor tem preparado algo muito maior para mim, porque o Senhor já fez tudo na minha vida. Se você entendeu isso, se você consegue perceber isso na sua vida, que você tem falado, difamado a terra, que você tem falado muita coisa que não deveria estar falando, fique de pé no seu lugar. Sabe, querido, o Senhor quer mudar o seu jeito de pensar. O Senhor quer mudar o seu jeito de olhar para as circunstâncias. O Senhor quer mudar o seu jeito de olhar para a situação. E Ele quer que você tenha uma experiência nova com a bondade, com a misericórdia do Senhor. Se você quer provar desse estilo novo de vida, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, tenha uma atitude proativa. Fala, Senhor, eu preciso mudar a minha história. Eu preciso calar a minha boca ao falar mal. Eu preciso calar a minha boca a dizer coisas que não são do alto. Eu preciso tirar da minha vida e parar de expressar o Senhor. Mas eu creio que o Senhor vai colocar na minha vida algo novo. E eu vou ver a abundância do Senhor sobre a minha vida. Fecha os teus olhos. Pode aumentar aí, Ti, por favor. Comece a dizer isso para Ele. Em todo o tempo Ele é bom. Fala isso para o Senhor nessa noite. Ele quer isso de você. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Comece a dizer isso para o Senhor. Comece a dizer para Ele palavras de amor. Fala, Senhor, eu quero aprender a partir de agora a declarar a vida, a declarar a vida, a declarar a vida, a declarar a vida,
a declarar vida. Eu não declararei mais a morte, mas a vida do Senhor fluirá a partir de hoje na minha boca. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos. Ó Pai, muda a partir de agora. Tira deles agora toda palavra de murmuração, toda palavra de reclamação, tudo aquilo que não vem do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus. Muda agora o jeito de pensar, o jeito de agir, e em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar, Pai, que o Senhor coloca vestes de louvor, coloca palavras de louvor, coloca agora na boca dos seus filhos, ó Pai, um tempo novo, um tempo da glória do Senhor. Deus, em nome de Jesus, palavras de graça, palavras de louvor, em nome do Senhor Jesus, amém. Você que canta com essa canção, comece a declarar isso para o Senhor agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se você crê, diz isso assim para o Senhor: Senhor, fala isso para Ele: Senhor, nessa noite eu decido que da minha boca fluirão rios de água viva, que a morte não sairá mais de mim, mas eu creio que a partir de hoje a minha vida será transformada, porque eu agradeço e louvo ao Senhor constantemente. Me ensina a ter um estilo de vida totalmente de louvor e graças ao Senhor. Você que crê, dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, aleluia. Agora você vai ensaiar, você vai declarar uma palavra de bênção na vida do seu irmão. Dá um abraço nele e vai dizer que o Senhor te abençoe nessa semana. Você vai viver a melhor semana da sua vida. Vai ser um tempo novo, um tempo do esbanjar da graça do Senhor sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos encerrados em nome de Jesus. Aleluia.